Algumas pessoas me perguntam o que fazer em um barco quando está chovendo. Bom, tomar um cappuccino quente enquanto trabalha não é nada mal. É o que estava fazendo o Felipe quando cheguei para gravar este #SalDicas. Ele é economista e uma das suas atividades é ajudar pessoas que estão se organizando para morar a bordo. Se você pretende fazer isso um dia, pode se interessar pelas dicas que ele vai passar agora. Bom, começou assim, eu trabalhava normalmente na cidade grande, eu sou do Rio, trabalhava no escritório e um belo dia a minha chefe virou para mim e falou: eu vou te mudar de área. E era uma área que eu poderia fazer remotamente. E aí eu sempre tive o sonho de morar no barco, eu achei que eu fosse fazer isso quando me aposentasse. Eu falei, poxa, se eu posso trabalhar de qualquer lugar, é só ter uma conexão de internet. Por que eu não vou pra Angra, pra Paraty e moro no barco? Eu sou economista, trabalhava como consultor financeiro de uma multinacional. Me incomodava um pouco de entrar no escritório às 9 da manhã e sair só às 6 da tarde, não ver se estava chovendo, se estava sol, se estava entrando no sudoeste, não sabia. Né? E aí você acorda cedo, já atrasado, pega trânsito, chega cansado no trabalho e depois do trabalho você chega cansado em casa. Então eu acho que assim, as pessoas acabam perdendo muito do dia a dia mesmo na rotina de trabalho, né? Eu acho que a gente fica mais produtivo. Eu tenho menos tarefas no meu dia, mas quando eu tenho uma tarefa, eu vou, foco e termino. Eu sinto que hoje em dia as pessoas ficam trabalhando e na verdade não estão trabalhando, estão enganando. Eu mando um WhatsApp para um amigo meu que está no escritório e em menos de 10 minutos ele já me respondeu. Então assim, eu acho que as pessoas estão ali trabalhando, mas ao mesmo tempo ligadas nas outras distrações que hoje em dia existem, né? E de que forma a tua formação ajudou a você identificar isso e organizar assim? Eu acho que o que eu melhor aprendi é que, assim, eu me coloquei no lugar dos meus clientes, né? E como eu era duro, eu vi que assim, teriam que ser soluções baratas. E acho que a economia, né, como economista, eu consegui alguns conceitos que a gente vai aprendendo na nossa profissão de formas de viabilizar as coisas a um custo menor. Né? Então, assim, por exemplo, a propriedade compartilhada, o uso compartilhado, que é uma das soluções do Pinto no Lixo. Pinto no Lixo é o nome do seu barco e da empresa que o Felipe criou para ajudar velejadores. O nome Pinto no Lixo veio assim, eu e meu pai compramos o primeiro veleiro depois daquele que ele tinha tido quando eu era pequeno. Nisso eu tinha 24 anos. A gente comprou um Day Sailor para ficar na Lagoa de Araruama e aí não tinha nome. Meu pai perguntou, e aí qual o nome que a gente vai dar? E aí era uma expressão que a gente sempre usava, que é muito usada no Rio, Pinto no Lixo, que significa estar feliz da vida, né? E aí eu falei assim, pô pai, tem que ser Pinto no Lixo. E ele falou, com certeza, assim, foi na hora, aceitou na hora. E é como a gente se sente no barco, né? Depois ele foi pra Baía de Guanabara e aí ficou com duplo significado, né? Porque aquele lixo lá de água. Eu pretendo ajudar os velejadores, de uma forma... Velejadores de cruzeiro, de uma forma geral. Os iniciantes, os que já estão há algum tempo e aqueles cascudos já que já querem morar a bordo. Né? Então eu faço charter, faço uso compartilhado e faço o coaching de como seguir esses passos e conseguir morar a bordo ou viver remotamente. Como trabalhar, como viver a bordo, né? Eu sempre pensava assim, poxa, quando eu me aposentar, eu vou vir morar no barco e, bom, eu ainda não me aposentei, pelo que dá para dizer, e já estou morando aqui a bordo. Como que eu consegui fazer isso? Existem basicamente 3 formas que você consegue, antes de se aposentar, vir morar a bordo. Uma delas é você começar a trabalhar remotamente, ou seja, você trabalhar de home office. Né? Eu
consegui isso por sorte. Eu não busquei isso, mas as pessoas podem buscar isso. Depois que eu consegui, eu passei a estudar isso. E existem formas de negociação, de como você chegar a isso. Você pode negociar com seu chefe. Então, a primeira coisa que você pode fazer é aumentar a sua educação, digamos, na empresa. Você fazer um curso. Você tem que se tornar indispensável para aquela empresa. Depois, você faz pequenas doses homeopáticas, experiências assim. Por exemplo, chefe, essa semana eu tenho que ficar ajudando a minha avó porque ela está doente. E aí o que você faz? Você fica uma semana trabalhando de casa, um período de experiência, e aí o que você faz? Aproveita esse período para entregar mais do que você entregava estando presente. Assim você vai convencendo o seu chefe a alcançar essa condição. E o mais incrível, assim, você passa a ser remoto, não é que você vá morar no barco, você pode morar em qualquer lugar. Se você decidir passar 3 meses na Espanha, ou 3 meses na Califórnia, a cada ano, você pode fazer isso, não tem que pedir para ninguém. Então, assim, conseguir trabalhar remotamente é mais do que você ir morar no barco, é você ter liberdade para estar em qualquer lugar do mundo que tem internet, quando você quiser. Bom, uma outra alternativa que você tem, se você achar que é impossível na empresa que eu trabalho, é impossível que o meu chefe me libere para trabalhar remotamente. Talvez seja a sua oportunidade de largar tudo e empreender, fazer o que você realmente gosta. Hoje em dia eu também vivo da vela, né? Eu faço charter, eu vendo cotas de veleiros, eu faço coaching sobre isso, né? Eu ensino as outras pessoas como chegar a uma vida remota, digamos assim, como morar a bordo. Então são formas de empreendedorismo que você acaba encontrando quando você tem a coragem de largar a sua vida padrão, né? E aí você se coloca nessa situação de risco e você começa a inovar. Você acaba tendo novas ideias. Coisas que você sai da caixinha, né? Você para de ver quadrado. E uma terceira saída para você largar a cidade grande é investimentos, né? Se você tem, por exemplo, um apartamento no Rio ou em São Paulo, você pode colocar para alugar ou você pode vender e aplicar títulos públicos, outros fundos, e consegue ter uma remuneração bem boa, né? Um apartamento no Rio ou em São Paulo, se você aplica esse dinheiro, você pode viver só com essa renda, ou então ser um pontapé inicial ali, um colchão que você tem pelo menos todo mês, algo que banque os seus custos fixos pelo menos. Aí você vai pensar depois outras formas de como extravasar mais, né? De como gerar renda para você ter uma vida mais confortável. Então, assim, não é que você tem que fazer uma dessas 3 alternativas, ou seja, ou trabalhar remoto, ou empreender, ou investir. Você pode fazer os 3 juntos. Foi o que eu fiz. Fiz um pouquinho de cada um. E hoje em dia eu acho que tenho uma vida bem mais divertida do que eu tinha lá na cidade grande. Mas será que qualquer um se adapta a trabalhar remotamente? Olha, eu acho que tem pessoas que se adaptam e outras não. Mas na minha experiência, eu me tornei mais produtivo fazendo home office. Ou seja, eu não preciso daquelas 8 horas diárias para entregar o que eu entregava antes. Eu consigo focar ali em umas 3 horinhas, realmente, sem distrações. Mas aí você faz o seu próprio tempo. Se você coloca na sua cabeça que você tem que entregar aquilo, você vai focar nas suas atividades durante aquelas 3 horas, não vai se distrair com o telefone celular, né, com WhatsApp, Facebook, essas coisas. Vai entregar aquilo porque você sabe que se você terminar cedo, você pode aproveitar o resto do seu dia para fazer o que você quiser. Você pode ir para a praia, pode mergulhar, pode dar uma velejada. Dos meus 5 dias da semana, que agora na verdade eu não tenho mais dias da semana. Uma segunda-feira para mim é igual um domingo. Eu trabalho ou não, e para mim eu nem considero mais assim trabalhar ou não, assim, virou uma coisa só. A minha vida e o trabalho é tudo a mesma coisa. Então, o trabalho que eu fazia como consultor financeiro lá no Rio, hoje em dia eu faço em
2 dias da minha semana. O resto eu já dedico a vela, a fazer charter, a me dedicar ao uso compartilhado ou ao coach de vida a bordo. Espero que você tenha gostado dessas dicas do Felipe. Se quiser saber mais sobre como se organizar para morar no mar, charter ou venda compartilhada de veleiros, entre no site do Pinto no Lixo. E se quiser também patrocinar um #Saudicas, como o Felipe, entre em contato conosco. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal para receber avisos de quando novos vídeos estão disponíveis.